um novo episódio do quadro Direito Agrário com o professor de Direito Ambiental Pedro Puccini Mendes. Hoje ele destaca como a União Europeia redefiniu o acesso ao seu mercado, questões de rastreabilidade territorial, questões de governança fundiária e o desmatamento zero em critérios centrais de competitividade para as exportações brasileiras. É isso, pessoal, discussão sobre o futuro das nossas relações comerciais, das nossas exportações com a Europa, e deixou de ser apenas um debate sobre tarifas, e o buraco é bem mais embaixo. O Pedro Puccini Mendes vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Saudações, de volta com Direito Agrário. Vamos falar hoje de exportações e desmatamento. A regra anti-desmatamento da União Europeia, chamada EUDR, conhecida por essa sigla, ela avançou no seu sistema eletrônico de monitoramento, sistema de controle chamado EUDR Information System, que vai ser utilizado para registrar as declarações de diligência devida, como é chamado esse documento, que são exigidas antes da entrada de determinados produtos no mercado europeu. Esse sistema ele funciona como um registro digital de conformidade, e a empresa que coloca o seu produto à disposição do mercado europeu ou pretende exportar a partir da União Europeia precisa declarar que fez a diligência devida e que aquele produto atende aos critérios dessa norma chamada EUDR. Isso envolve demonstrar que a mercadoria é livre de desmatamento, que foi produzida de acordo com a legislação aplicável no país de origem e que a informação está devidamente registrada para poder rastrear a sua procedência. As cadeias produtivas mais sensíveis para o nosso país são bovino, soja, madeira, café, cacau, borracha e óleo de palma. Estão entre os produtos que estão cobertos pelas exigências dessa norma, além de alguns determinados derivados desses produtos. E mesmo quando a obrigação está na Europa, o impacto pode chegar aqui no Brasil por meio de compradores, frigoríficos, tradings, cooperativas e alguns outros contratos de fornecimento. Então vai ser cada vez mais importante provar por meio de documentos, por meio de cadastros, dados geográficos, histórico de origem, a realidade da fazenda com aquilo que está sendo entregue para o mercado por meio de documentos que sejam confiáveis. Esse sistema eletrônico da EUDR ele permite informar a origem dos produtos por coordenadas geográficas e as áreas desenhadas em mapas. E também registra alguns dados comerciais, como o tipo do produto, código de descrição e quantidade, e para cadeias com muitos fornecedores, a própria Comissão Europeia prevê a integração por meio de alguns sistemas. E tem uma novidade recente. A aplicação da EUDR ficou para 30 de dezembro de 2026 para grandes e médias empresas, na definição da lei europeia, e para as pequenas a partir de 30 de junho de 2027, tendo sido reduzidas algumas obrigações para agentes que estão depois da primeira entrada do produto na cadeia europeia. Então, esses agentes posteriores são chamados de downstream e, em muitos casos, terão um papel mais passivo com relação à guarda de informações, o arquivo desses documentos e o número de referência. Também teve uma simplificação de regras para micro e pequenos operadores primários em países de baixo risco, como a União Europeia está classificando alguns países, e eles vão poder utilizar uma declaração simplificada única em algumas situações onde a orientação europeia admite o uso de endereço postal ou informação equivalente ao invés das coordenadas. E aqui um cuidado, porque o Brasil não foi classificado como baixo risco, o Brasil está classificado como risco padrão e não vai seguir esse procedimento simplificado, vai ter um procedimento um pouco mais rigoroso. E acredito que logo estaremos preparados para tudo isso. Então, mesmo com essa simplificação de procedimentos, a exigência de rastreabilidade, legalidade, prova de origem vai continuar firme. Então, quem vende para cadeias de produção ligadas ao mercado europeu precisa se preparar para responder perguntas que antes não eram feitas no dia a dia do produtor rural. De onde veio o produto, em qual área foi produzido, se tem desmatamento depois da data de corte da legislação europeia. Então, a fazenda está regular do ponto de vista ambiental, o CAR, a documentação fundiária, os mapas, se eles conversam entre si. Então, essas perguntas vão aparecer frequentemente na rotina comercial. Preço, volume, continuam sendo muito importantes, mas a governança territorial, os dados ambientais, passaram a fazer maior peso nas negociações
e no cenário da UDR. Então, quem faz prova de origem, conformidade, rastreabilidade ambiental vai estar cada vez mais preparado para assumir esses mercados exigentes. Saudações e até a próxima. Valeu, Pedro Puccini Mendes, obrigado pelas informações e esclarecimentos.